Eu vou ler o texto da palavra de Deus, depois cantarei apenas um hino e estarei entregando a mensagem do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Que Deus fale conosco nesta noite por intermédio desta palavra. Bíblia Sagrada, de Deus mandada, celeste tocha de ver a luz, torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder, dom verdadeiro ao mundo inteiro. Nela obtenho o sumo saber. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Quero mandar aqui um abraço especial para a irmã Avani, em Recife, lá no Cabo, né? Para o Júnior Barbosa e Rejanete, né? A família da irmã Rita, aí em Tapipoca, no Ceará. Ao doutor Esdras, em Aracaju, né? Ao sargento Maico, lá em Brasília. A irmã Elisa, em Natal, a irmã Elisete. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amados irmãos, e a todos que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, quando faltou energia, eu fiquei assim um pouco preocupado, porque nós divulgamos um vídeo falando do trabalho de hoje à noite, e diversas pessoas espalhadas aí pelo nosso Brasil nos zapearam dizendo que estariam ligados conosco nesta noite. E aí houve esse atraso, mas eu não vou levar para casa aquilo que Deus me deu para entregar a vocês. Graças a Deus, porque Ele facultou essa oportunidade de trazermos esta palavra. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, depois de ler este texto, e creio eu que é uma palavra exortativa, mas que será muito importante para a vida daqueles que estarão ouvindo-a. E a palavra é essa: de volta ao espelho. É esta palavra que Deus internalizou no meu coração esta semana, para que eu pudesse hoje à noite trazer para vocês.
de volta ao espelho. Irmãos, quando nós pensamos em espelho, nos vem à nossa memória a importância de um espelho, não só para a mulher, para o homem, mas para todos, né? A importância, porque quando você se levanta de manhã, você vai ao espelho, e o espelho ele reflete o seu fenótipo, a sua aparência externa. Se é importante para nós, imagine a importância do espelho para uma noiva, né? Ou para as noivas, vamos colocar assim. Por que importante? Porque a noiva, ela não se arruma, ela é arrumada por terceiros, e após arrumada, se não tiver um espelho para ela ver como ela ficou, corre o risco de haver, a posteriori à arrumação, uma insatisfação com a arrumação. E se ela realmente não gostar da arrumação, se não tiver o espelho, ela vai esperar as fotos, e quando as fotos chegarem, não tem mais jeito, não tem mais forma, não tem mais meio dela desarrumar-se e arrumar-se de novo, não tem. E aí vai ficar essa mancha, essa nódoa para o resto da vida, porque depois que as fotos estiverem no álbum, não haverá mais condições de conserto. E aí, o que era para ser alegria, felicidade, que é um casamento, tornar-se-á o quê? Um momento de lembrança, de insatisfação, por alguém que não ficou satisfeito com a arrumação. Irmãos, o texto que nós lemos de Tiago fala do espelho da alma, do espelho do espírito, que quando nós vamos a esse espelho espiritual, ele não vai refletir o nosso fenótipo, a nossa aparência externa, mas ele vai refletir o interno, o interior. E aí, quando nós olhamos para esse espelho espiritual, que é a palavra de Deus, nós vimos em seus reflexos aquilo que nós somos, como estamos vivendo, e nos dar a oportunidade de conserto, nos dar a oportunidade de se arrumar. Precisamos olhar diuturnamente, cotidianamente, para esse espelho que é a palavra de Deus, para que possamos nos arrumar espiritualmente, como noiva de Cristo, como igreja do Senhor. Irmãos, se nós não olharmos para a Bíblia como espelho e rejeitarmos os seus reflexos, ou seja, aquilo que ela apresenta de errado em mim ou em nós, e nós não procurarmos nos ajeitar segundo o reflexo do espelho que é a palavra de Deus, assim como eu falei que a noiva ficaria marcada para o resto da vida com as fotos de uma imagem que ela não gostou, de uma arrumação que ela não gostou, também poderá ser tarde para a igreja, para mim, para você, se nós não nos arrumarmos segundo os preceitos desse espelho glorioso da alma e do espírito, que é a palavra de Deus. Se você olhar Mateus 25, você vai ver que 5 noivas se prepararam, ficaram satisfeitas, encheram suas vasilhas de azeite, olharam para o espelho e ficaram felizes, porque estavam prontas e arrumadas para se encontrar com o noivo. E as outras 5 nércias não se prepararam,
não olharam para o espelho. E quando o noivo chegou e a porta da graça se fechou, elas bateram: abre-nos, abre-nos, abre-nos. Mas já era tarde, porque metaforicamente ficou apenas em fotos, em álbum. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos crentes e até líderes que deveriam conduzir o rebanho segundo revelado pela palavra, segundo o espelho que é a palavra, não estão se olhando no espelho da palavra, abandonaram a palavra, deixaram de olhar por ela, e isso está conduzindo a igreja a um grande risco. E qual é o risco? Que a igreja corre por ser dirigida por homens, por líderes que não usam mais a palavra, que não refletem mais, ou que não recebem os reflexos da palavra, que não se olha mais no espelho da palavra. Qual o risco? Primeiro, deixarmos de enxergar quem somos. Quando nós abandonamos a palavra, não olhamos para a palavra, não temos a palavra como verdadeiramente espelho que reflete a alma e o espírito, nós deixamos de enxergar quem somos. Quando eu olho para a Bíblia, ela me revela quem eu sou. E a Bíblia, quando revela quem nós somos, a Bíblia diz que nós somos homens. Homens. O que a Bíblia está dizendo, nós somos homens. Nós não somos deuses. Nós não somos super-homens. Apesar de ser crentes, a Bíblia diz que nós somos homens. E quando ela diz que nós somos homens, nós somos iguais. Iguais na criação. Gênesis 2:7 diz o que? Formou o homem do pó da terra. Todos nós somos iguais segundo a Bíblia. Somos oriundos do mesmo barro. Temos a mesma origem. Então na criação nós somos iguais. O que nos torna diferenciados é aquilo que nós nos tornamos. O que nós nos tornamos? 1 Coríntios 3,16 diz o que? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? O que nos diferencia dos demais homens? Na criação somos iguais, produto do mesmo barro. Mas o que nos diferencia é que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós e nos tornou templo, morada, casa, tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Isso é que nos diferencia, irmão. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se somos templos feitos pelo Senhor, nós não somos merecedores de nada. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos tornou templo. A Bíblia diz isso, que nós somos homens. É muito triste, deplorável, nós vermos um líder que conduz o povo de Deus, que abandonou a palavra de Deus e se julgando ser maior do que outros, e até se considerando um semideus. Não, a Bíblia reflete como espelho que nós somos homens. Mas a Bíblia também nos mostra que nós somos servos. Nós somos servos. Oh, querido, pare aí para pensar comigo nesta noite. Nós somos servos. Eu não disse que nós somos senhores. Há muita gente, irmão, no reino de Deus, se julgando ser o Senhor, sentou no trono de Deus e conduz a igreja como rei e não como servo. O Filho do homem
veio servir e não ser servido. Mas a Bíblia nos diz que nós somos servos. E isso está escrito, Salmo 89, 20. Encontrei, ó Deus falando, o Espírito de Deus falando, encontrei em Davi o meu servo. Deus chamando Davi de servo. Nós encontramos no Salmo 86, 4, esse Davi que foi chamado de servo, dizendo: alegra, Senhor, a alma do teu servo. Não pode inverter os papéis, porque quando o servo senta na cadeira do Senhor, o Senhor passa a ser servo. E no reino de Deus isso não pode acontecer, porque vai de encontro aos princípios revelados nesse espelho glorioso que é a palavra de Deus. Nós somos homens e somos servos, mas a Bíblia também nos diz que nós somos corpo. Nós somos corpo. Efésios 4, versículo 3 e 4 diz: esforçai-vos por perseverar a unidade do Espírito, porque há somente um corpo. Um corpo. Nós somos corpo e precisamos de unidade. A mão não pode sair do corpo, porque o corpo torna-se anômalo. Os pés não podem sair do corpo, porque ninguém vai andar. Então o corpo é um conjunto de membros unidos com um só propósito, numa sincronia que faz a pessoa caminhar em unidade. A Bíblia diz isso para a igreja: vocês são corpos. Cada um membro, melhor dizendo, faz parte do corpo onde Cristo é a cabeça. Então nós somos corpo. Isso quer dizer que se o irmão estiver sofrendo, todo o corpo sofre. E só quem vai entender isso e viver isso é quem olha para a Bíblia como espelho, porque ela reflete isso. Todos os membros são iguais e juntos formam o corpo. Mas a Bíblia como espelho também, ela apresenta que nós somos carta, que você é carta, que eu sou carta. 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz assim: vós sois carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, é a Bíblia como espelho. Quando eu olho para ela, ela diz isso para mim: você era uma carta escrita por Deus. Carta escrita por Deus para ser lida pela humanidade. E o que é isso que esse espelho fala para mim e para todos? Que nós precisamos andar em harmonia com os ensinamentos de Deus, para que todo mundo possa ler em nós como carta a presença de Deus, o agir de Deus, a vida de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. E só quem olha para a Bíblia como espelho vai entender o que é carta. O que é carta. Então, se menosprezarmos a Bíblia, corremos o risco de deixarmos de enxergar quem nós somos. Segundo risco, primeiro, deixar de enxergar quem somos. Segundo, deixarmos de ver como estamos. Como estamos. Irmãos, no primeiro ponto, o risco que nós corremos de deixar de ver a Bíblia como um espelho é deixar de enxergar quem somos. E quando o crente deixa de enxergar quem ele é, ele vai viver como os outros vivem ou são. Mas nesse segundo ponto, deixarmos de ver como estamos. E aí agora, usando uma linguagem metafórica e é muito popular, o caldo engrossa. O caldo engrossa. Por quê? Os irmãos
ouvir o meu áudio quando eu pedi oração para esta palavra nesta noite, porque estava tremendo e temendo trazer uma mensagem do que eu vou falar agora. Mas Deus defende o homem que anda em verdade, em sinceridade, e entrega aquilo que Ele mandou entregar. Preste atenção. O segundo risco em deixar de ver no espelho a palavra de Deus é esse: é deixar de ver como nós estamos. Amados, não quero ser prepotente, longe de mim isso, arrogante, longe de mim isso, mas como profeta de Deus, como servo de Deus, não estou aqui para quebrar ética, para fazer, não, mas eu estou aqui para explicitar a verdade como ela é. Mas o maior erro da igreja deste século, o maior erro da igreja deste século é fazer a obra do Senhor sem olhar-se no espelho. Sem olhar-se no espelho, sem procurar saber se que aquilo que eu vou fazer na obra do Senhor está condizente com o que está registrado neste livro santo, nesse espelho. Se não tiver, eu não posso fazer. E é um erro. É como alguém já falou por aí, não é minha essa frase, mas tem muita gente cuidando da obra do Senhor sem a direção do Senhor da obra. E isso trará consequências drásticas, ou tem trazido consequências drásticas para a vida da igreja. Será isso verdade? Existe este erro, onde estão dirigindo igrejas, conduzindo o rebanho do Senhor, sem a orientação de Deus na palavra, sem no mínimo olhar para a palavra e ver o que a palavra diz, sem absorver os reflexos desse espelho glorioso, santo, inerrante e glorioso. Volto a dizer que é a palavra de Deus. Sim, não precisa andar muito para você ver as consequências do erro de se fazer a obra do Senhor sem consultar a vontade do Senhor nesse espelho glorioso que é a palavra de Deus. Quais são as consequências? Olhe para mim e pense comigo. Se nós olharmos, se nós observarmos, irmão, se nós observarmos para a palavra de Deus, se nós olharmos diretamente na palavra de Deus e olharmos para a igreja, nós vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá? A banalização do ministério santo da palavra de Deus. O que é isso? A banalização. Banalizar o ministério, irmão. Por quê? Porque não olharam para a palavra. O que a palavra fala sobre o ministério da palavra? O que a palavra fala sobre colocar as mãos sobre alguém para o ministério? O que a palavra diz? 1 Timóteo 3, 1, 2 e 6. Se alguém almeja o episcopado, são os reflexos do espelho, irmão. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que seja irrepreensível marido, olha, marido de uma só mulher. Tem gente aí, irmão, já no quarto casamento, entrando no ministério pastoral. O que é isso? Falta de reflexo da palavra de Deus. Quando diz o que? Marido de uma só mulher, de uma só mulher.
E no versículo 6 diz mais o quê? Que não seja neófito. Você sabe o que é neófito? Novo decidido. Conversando aí com alguns colegas, disse: rapaz, eu vou ordenar fulano. Quanto tempo tem de ministério? Rapaz, não tem 2 anos ainda de crente, mas já vai consagrar. Vai ser pastor, ele tem chamado. Irmãos, há um pensamento, uma filosofia popular que diz o seguinte: quem não senta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. E o que é isso? Falta de observância na palavra de Deus. Só porque alguém falou uma palavra bonita, ou alguém fez um trabalho, já serve para o ministério. Serve não, irmão. Ministério é coisa séria, pastorado é coisa séria. E a igreja está cometendo esse risco porque não tem olhado para a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, o reflexo desse espelho da alma e do espírito. Aí você vê as consequências de não olhar para a palavra e de não procurar fazer o que ela manda. Além dos neófitos e de pessoas que já estão no 4º casamento, no 4º divórcio, aí a gente vê a criação de ministérios que não existe na palavra. O Brasil está cheio de pastoras, não vou entrar no mérito da questão, estou apenas citando, de bispas, de apóstolas, patriarcas. Quem já viu unção de patriarca, irmão? Tem gente sendo consagrado a patriarca. Isso não existe, irmão. Patriarca é um título dado aos homens que viveram na época de Abraão e subsequentemente da sua descendência. Mas tem gente aí que traz uma capa e bota: estou consagrando o quê? A patriarca. Mas não se espante não, porque a falta de observância, o falta de olhar no espelho, que é a palavra de Deus, ainda comete mais aberrações, irmão. Tem gente sendo consagrado a querubim. Misericórdia. Olha, se logo em determinadas denominações aparecer uma fumaçazinha no teto e algum pastor chegar na porta e dizer: olha, já temos papa, aí é o fim, irmão. É o fim. Irmãos, colegas, líderes, ministros, sem o espelho da palavra de Deus, não iremos para lugar nenhum como igreja. Mas a outra consequência é o ensino. Quando não se olha para a palavra de Deus, irmãos, não se prioriza o ensino. Não se prioriza o ensino. Spurgeon disse: não é a igreja que determina o ensino da Bíblia, mas é a Bíblia quem determina o que a igreja deve ensinar, deve ser ensinado. Felizmente os ensinos são ralos, contraditórios. Por quê? Porque se pega texto para pregar e às vezes fala o que a Bíblia não diz. Mas a outra consequência, a música. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a música, irmãos, na igreja, ela tem um único e exclusivo ministério. E o que é esse ministério? É adorar, é louvar, é glorificar o nome de Deus. Mas o que existe? Existe muita profissionalização, comercialização da música. A música é para louvor e glória do Senhor. Mas há uma quarta coisa: por falta de observância na palavra de Deus, olhe e observe a linguagem do crente. Olha o estilo
de linguagem que estão falando os crentes odiernos, irmão. Uma linguagem compatível com o que a Bíblia diz. Tito 2,8 diz assim: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Nós temos de ter uma linguagem sadia, irmão. É o que o espelho da palavra nos apresenta. Uma linguagem sadia. E em último lugar, é o testemunho. Irmãos, quando deixamos de observar, de olhar no espelho que é a palavra de Deus, nós deixamos de testemunhar a respeito de Deus, a respeito do que o Senhor fez por nós. Atos 16, 1 e 2 diz assim: chegou em Listra, em Derbe, um certo discípulo chamado Timóteo. Dele davam testemunho como um bom homem. Quando se deixa de olhar para a palavra, o testemunho acaba-se. Mas há a terceira e última coisa. Primeiro, deixamos de enxergar quem somos. Segundo, deixamos de ver como estamos e como estamos como igreja, dessa forma que eu mostrei. Mas há uma terceira coisa que eu quero falar nesta noite. É que de volta ao espelho teremos oportunidade de conserto. Se a igreja voltar para a Bíblia, haverá um conserto, haverá uma arrumação espiritual. Por quê? Porque a Bíblia vai refletir como nós estamos, para nos dar a oportunidade de mudança. Apocalipse 2,5 diz o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Se não, virei a ti e removerei o castiçal. Em outras palavras, tirarei o meu espírito. Irmãos, quando nós voltamos para a Bíblia, Deus nos dá a oportunidade de consertar. Pense nisso comigo agora. Você todo desarrumado, você vai para o espelho mostra a tua aparência. Você vai e pega um pente, penteia o cabelo, lava o rosto, escova os dentes, se arruma e depois olha para o espelho. Você ficará satisfeito com a arrumação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá a oportunidade de um conserto, de se arrumar, de voltar a ser o crente que deveríamos ser. Mas, irmãos, se continuarmos vivendo como estamos, sem olhar para a Bíblia, vivendo dissolutamente, vivendo fora dos parâmetros dos ensinos da palavra, se continuarmos como estamos, correremos o risco de partirmos deste mundo sem mudança. E aí o que vai ocorrer conosco? O que ocorreu com as virgens inércias. Abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. E a porta não se abre. Por quê? Porque foi fechada pelo Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. 2 Coríntios 3,18 diz assim: com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor, como por espelho. Quando nós olhamos para a Bíblia como espelho, nós contemplamos a glória do Senhor, o rosto do Senhor, a santidade do Senhor, a vida do Senhor e como Ele quer que nós venhamos a viver. É isso que Paulo está dizendo. Com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor como pelo espelho. O 18b ainda diz isso:
ao contemplarmos a glória do Senhor no espelho, está escrito: seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: é hora da igreja voltar ao espelho. É hora da igreja voltar à palavra, porque é na palavra que tem os reflexos da luz do Senhor para transformar nossas vidas. E eu quero dizer a vocês: Deus tem seus meios de falar com o seu povo. Deus tem os seus meios de falar com o seu povo. E em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, no meio desta dor, no meio deste momento que a igreja está vivendo, Deus está falando conosco e dizendo: igreja, volta para o espelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e tenha misericórdia de todos nós. Pai bendito, eu oro nesse instante e te agradeço pela tua palavra, e te peço no nome de Jesus que esta palavra toque em cada alma, em cada coração, em cada vida, e essas vidas possam se voltar para ti, porque o Senhor espera no mesmo lugar, na palavra, que as vidas se voltem a esse espelho maravilhoso e fale: Senhor, muda o meu estado como membro, como corpo, como igreja e como servo. No nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Amém. Volta para o espelho.